chegamos à nossa terceira aula sobre equações do segundo grau. Nas aulas passadas, estudamos, as resoluções das equações do segundo grau, incompleta e completa, e nessa resolução, às vezes, tinha duas raízes iguais, duas raízes diferentes, duas raízes iguais a zero, não tinha nenhuma raiz. Então, se depararmos com uma questão que requer isso de nós, então não precisamos fazer todo o processo da resolução para sabermos, podemos descobrir isso através do seu discriminante. É o que vamos aprender na aula de hoje, que é a quantidade de raízes de uma equação e o discriminante. Então, temos uma equação x² mais x menos 12 igual a zero. Vamos resolver pelo processo da fórmula resolutiva e depois fazemos a análise. Então, delta igual a b² menos 4ac. O valor de b é 1, então 1² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 12. Então, 1² menos 4 vezes 1 vezes menos 12 dá 48. Então, 1 mais 48, 49. Delta igual a 49, vamos calcular o x. Menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Então, menos 1 mais ou menos raiz de 49 por 2 vezes 1. Então, ficou menos 1 mais ou menos 7 por 2. Calculando x uma linha, menos 1 mais 7 dá 6 por 2, 3. X uma linha é 3. X duas linhas, menos 1, menos 7, que dá menos 8 por 2, menos 4. X uma linha 3, x duas linhas, menos 4. Essas são as nossas raízes. E observando nosso discriminante, que é o valor de delta, ele foi 49, ele foi maior que zero e tivemos essas duas raízes, menos 3, ou 3 e menos 4. Vamos para a nossa segunda equação do segundo grau aqui, que é menos x² mais 14x menos 49 igual a zero. Então, calculando o valor de delta, o valor de b é 14, 14 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, vezes o valor de c, que é menos 49. Então, 14 ao quadrado, 169, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 49, menos 169. 169 menos 169, zero. O delta é igual a zero. Então, calculando o valor de x, é igual a menos b, então menos 14, mais ou menos raiz de zero por 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, ficou menos 14 mais ou menos zero por menos 2. X uma linha, menos 14 mais 0 por menos 2, 7. X duas linhas, menos 14 menos 0 por menos 2, 7. Então, temos o x uma linha igual a 7, o x duas linhas igual a 7. Então, duas raízes aí iguais. Com o delta, o nosso discriminante deu zero, com delta igual a zero. Nossa terceira equação. x² menos 2x mais 5 igual a zero. Então, aplicando o delta, b² menos 4ac. O b, menos 2 ao quadrado. Então, portanto, temos que lembrar de colocar o parênteses, porque é diferente. Resolvemos menos 2 ao quadrado com parênteses e sem parênteses. Então, com parênteses aqui. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 5. Então, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20. 4 menos 20, menos 16. Delta menos 16. Aplicando o x. X é igual a menos b, então menos 2, menos do valor do coeficiente e o valor menos da fórmula. Então, menos com menos, mais. Então, 2, mais ou menos raiz de menos 16 por 2 vezes o valor de a. Qual é a raiz quadrada de menos 16? Então, lembramos, que não existe dentro do conjunto dos reais nenhum número que é elevado ao quadrado que dá uma potência negativa. Então, portanto, dentro do conjunto dos reais, que é o conjunto que estamos trabalhando, não existe resposta, não existe raízes nessa equação. E o discriminante deu o quê? Um valor negativo, ou seja, um valor menor que zero. Então, de acordo com o valor de delta, podemos ocorrer três casos. Então, se delta for maior que zero, a equação do segundo grau ela vai ter duas raízes reais e diferentes. O delta igual a zero, a equação vai possuir duas raízes reais iguais. E o delta menor que zero, com negativo, a equação do segundo grau não vai possuir raízes reais. E além de estudarmos as raízes, através dos discriminantes, podemos
obter uma relação entre as raízes e os coeficientes de uma equação. Eu não vou fazer o processo, né, para encontrarmos essas fórmulas, senão o vídeo fica muito extenso. Caso vocês tenham necessidade ou curiosidade, então pode deixar nos comentários aí que depois eu gravo para só fazer a demonstração dessas fórmulas. Então temos o S, né, que é a soma das raízes x1' mais x2', que pode ser escrita como o coeficiente b sobre a, negativo, então menos b sobre a. E o produto, que é x1' vezes x2', pode ser escrito como c sobre a. Ela simplifica bastante quando tivermos curiosidade de sabermos as raízes de uma equação. Então vamos a um exemplo. Temos x² menos 4x menos 21 igual a zero. Para não fazermos o processo de resolução dessa equação completa por fatoração, completar quadrado ou pelo processo resolutivo, vamos recorrer, né, à fórmula da soma e do produto. A soma é menos b sobre a. Então, menos o valor de b é menos 4, menos positivos, o valor de a 1, então 4 por 1, 4. Então, a soma das duas raízes aí vai dar 4. E o produto, que é c sobre a, que é menos 21 sobre o valor de a, que é 1. Então, também vai dar menos 21. Então, quais são os dois números, né, naturais, dois números inteiros, na verdade, que a soma dá 4 e o produto dá menos 21? Então, esses números é o 7 e o menos 3. 7 menos 3 somando dá 4 e a multiplicação vai dar menos 21. Podemos perceber que quando o coeficiente a é 1, podemos escrever uma equação de segundo grau através da fórmula x² menos s, que é a soma sx, mais p, que é o produto, igual a zero. Observamos aí que o valor do coeficiente nessa equação do coeficiente a foi 1, o b foi menos 4, que é a fórmula da soma deu 4, então por isso que x² menos s, então o menos, né, da fórmula e o valor da soma, que é o 4, mais o produto nesse caso foi menos 21, então por isso que é menos 4x isso menos 21 igual a zero. Então podemos encontrar através dessa fórmula x² menos sx mais p igual a zero uma equação de segundo grau através de suas raízes. Temos aqui as raízes menos 3 e 4. Então, vamos encontrar a equação que resulta nessas raízes. Então, a soma das raízes, então, menos 3 mais 4 dá 1. E o produto, menos 3 vezes 4 dá menos 12. Então, aplicando aí na fórmula x² menos sx mais p igual a zero. Então, x² menos a soma, menos 1x, mais o produto, que é menos 12, então ficou x² menos x, menos 12 igual a zero. Também temos a forma fatorada dessa equação de segundo grau, que ela pode ser descrita como a vezes, em parênteses, x menos x1' vezes x menos x2'. Lembrando novamente que o processo para encontrar essa fórmula, né, se vocês quiserem, deixe um comentário que depois eu gravo uma videoaula à parte para essa videoaula não ficar tão extensa. Então, vamos o mesmo exemplo para encontrar essa raiz menos 3 e 4 por essa forma fatorada. Então, o coeficiente a não temos, então o x não temos, mas o x1' temos aí, que é o menos 3. Já o x não temos, né, e o x2' temos, que é o 4. Então, aplicando na fórmula, ficou a, em parênteses, x menos com menos 3 vezes x menos 4, que é igual a zero. Então, x menos com menos mais x mais 3 e vezes x menos 4 igual a zero. Então, multiplicando o x mais 3 vezes x menos 3, que resultou em x² menos 4x mais 3x menos 12. Então, fazendo aí juntando os termos semelhantes, menos 4x com mais 3x fica menos x. Então, ficou a vezes x² menos x menos 12 igual a zero. Para encontrarmos essa fórmula fatorada, fazemos um processo de dividir a equação de segundo grau por a. Então, vamos fazer agora também esse processo agora no finalzinho. Então, vamos dividir tanto o primeiro membro como o segundo membro da equação por a. Então, temos a vezes x² menos x menos 12 dividido por a. A dividido por a é 1. E 0 dividido por a
é zero. Então fica x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Então são essas fórmulas, né, ajudam também no processo de resoluções de equações do segundo grau. E eu finalizo a aula por aqui, né, a nossa aula, a terceira aula de equações do segundo grau. Se tiver alguma dúvida, algum pedido, pode deixar nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula!